Olá, delicinhas! Meu nome é Mônica e esse é o canal Delicinhas de Curitiba. E vem comigo! Então, meus amores, hoje o videozinho é um pouquinho sobre mim. Sempre me perguntam aí, que eu sempre falo que tive um problemazinho de saúde, qual foi o problema de saúde que eu tive. Então, eu vim explicar. Então, o tema do vídeo aí é: mudamos para Curitiba, fiz bariátrica e quase morri. Então, eu vou contar um pouquinho a vocês sobre isso. Então, por que eu fiquei quase um ano de cama? Em 2017 eu me mudei para cá, 2018 eu comecei a passar, né, pelos médicos para poder avaliar, para fazer a bariátrica. Eu cheguei a pesar 137 quilos. Eu tinha asma seríssima, então, tipo assim, nesse peso eu tinha crises horríveis. Meu marido me socorreu 2 vezes, assim, muito mal, que eu achei que eu fosse até morrer, porque eu não conseguia respirar, a ponto, assim, de eu chegar no postinho e eu ouvir o barulho do meu pulmão, né? Eu fazia um som muito alto, porque eu forçava muito para respirar. Então, foi onde eu optei por fazer a bariátrica. Eu sempre tive muita dificuldade para emagrecer. E assim, optei por fazer a bariátrica. Então, eu passei lá pelos procedimentos, exames, consultas. E, enfim, quando foi em 2019, dezembro de 2019, dia 16, eu fiz a bariátrica. Aí começaram os meus problemas. Por quê? Eu já tinha artrite reumatoide e fibromialgia. Então, só depois que eu fiz a bariátrica, eu descobri que eu não poderia mais tomar minto. Uma semana antes, na última consulta, eu descobri que eu não poderia mais tomar o medicamento da artrite reumatoide e da fibromialgia. E assim, virava e mexia, eu já dava umas crises feias de dores, e eu tinha que tomar algumas injeções às vezes, mas o remédio ele controlava muito, eu levava muito tempo para ter crise, até porque afetava principalmente as minhas mãos e meus pés e o joelho, eram os locais assim mais afetados. Então, quando eu operei, eu tive que parar de tomar esse medicamento. Então, vamos para uma outra etapa. Operei dia 16, dia 25, né, a família do meu marido veio almoçar aqui e eu sentada à mesa tomando lá o meu copinho de iogurte de 50 ml, eu comecei a sentir um incômodo na barriga, como se estivesse dando uma fisgadinha. Eu falei, eu vou deitar, e deitei. Nisso que eu deitei, eu vi que o curativo estava molhado. E aí eu chamei meu marido, aí ele tirou. Quando nós tiramos, eu descobri que meu ponto estava abrindo. E tipo assim, de um dia para o outro, ele abriu um pedaço assim, sabe? Era bastantinho. E colocando o líquido para fora. Aí nós fomos no hospital. Aí eles, não, às vezes é normal, acontece. Você continua passando pomadinha, passa pomadinha, lava com sorinho, tarará. Voltamos para casa. Só que ele começou a abrir muito rápido, até que abriu um buraco. E esse buraco você conseguia ver até dentro da minha barriga, do buraco tão grande assim que abriu. E nisso a gente foi no médico, aí chegamos lá, eram residentes, né? E ele com uma certa, assim, não sei a palavra certa, ele sem querer passar um antibiótico forte, porque naquele momento eu precisava de um antibiótico forte. Só para você ter uma noção, eu usava chumaços. Eu vou colocar uma foto aí para vocês do chumaço de gases na cirurgia. E aquele chumaço ele tinha que ser trocado de 3 a 4 vezes ao dia, de tanto líquido que saía da minha barriga. Era muito líquido. Eu corri um risco muito grande assim, de ter uma infecção. Aí, quando eu voltei pela segunda vez, ele me deu um antibiótico. E meu marido, trabalhando em farmácia, falou assim, olha, eu sei que você é médico, mas esse antibiótico, ele não é um dos mais fortes, e a situação que ele tá ali, não, é esse daí. E voltamos para casa. 2 dias depois, aí nisso eu comecei a tomar, no outro dia eu já comecei a ter febre. Aí eu falei, Rodrigo, mas tem um dia só que eu tô tomando, vamos esperar até amanhã. Aí ele falou, Mônica, não vamos esperar, vamos lá. Aí quando foi à noite, voltamos lá, né, cerca de umas 30 horas depois do que eu já tinha ido assim. Aí chegamos lá, encontramos outro médico e falou, não, mas esse antibiótico é fraco. Aí o Rodrigo, não, mas eu falei com o médico e tal,
trocou um antibiótico mais forte, eu comecei a tomar e levei um tempo para me recuperar disso, levei um bom tempinho aí até fechar tudo, e a minha barriga ficou até com uma cicatriz feia, que ela tem um buraco assim que parece até outro umbigo, sabe? Na barriga, assim, na cirurgia. Mas esse ainda foi dos menores dos meus problemas. Passou uns dias, eu comecei a já ter problemas com andar. Como eu não estava mais tomando o medicamento, eu começar a ter minhas crises de dor e com dificuldade de andar, de levantar, de, né, não ter... Eu ainda estava gorda, não tinha perdido praticamente nada ainda. Aí eu comecei a ter dificuldade para andar. E em fevereiro, e desde o início, antes um pouco de fevereiro, eu já tinha dificuldade com a alimentação. Eu não conseguia, mesmo que o médico passou os líquidos lá, era muito difícil para mim tomar os líquidos. O meu estômago ele era muito enjoado, água de coco, tudo que ele tinha passado para eu tomar, eu tinha muita dificuldade. E a água da sopa, aí depois ele já passou para o batidinho, né, para o mais pastoso. E eu sempre com muita dificuldade. Quando começou a colocar arroz, eu não conseguia comer arroz, eu vomitava, né? Eu já comecei a vomitar aí, e eu tinha muita dificuldade para comer as coisas. Carne, nem pensar, arroz, nem pensar. Foi muito difícil para mim assim. E quando foi em março, menos de 3 meses depois, tinha 2 meses e pouquinho da cirurgia, eu comecei eles me passaram um medicamento, se eu não me engano, era uma vitamina para tomar, né? Que tinha que tomar muita vitamina, tinha muito remédio ali naquele início. E essa vitamina me deu uma reação que eu não conseguia parar de vomitar. Não conseguia parar de vomitar, e tomei remédio para vômito e nada resolvia. Quando eu amanheci no outro dia, eu falei, não, me leva no hospital porque eu não aguento mais. Eu não tinha dormido a noite inteira vomitando. E quando chegou lá, eles me colocaram no soro, né, me deram medicamento, e mesmo eu lá no medicamento, eu não parava de vomitar. Me internaram. Aí eu levei 2 dias internada porque resolveu, né? Resolveu, aí eu não vomitei mais, não tive mais problema, vim embora para casa. Só que nisso, foi numa sexta-feira, se passaram 2 dias, aí eu comecei assim, eu tomo uma água, vomito. Aí no outro dia eu comia, vomitava. Aí no outro dia eu comecei vomitando de 2 a 3 vezes no dia. Falei, Rodrigo, não tá normal. Quando foi na quarta-feira eu já comecei a vomitar, que não parava água, não parava nada. Eu engolia a saliva, vomitava. Mas vomitava muito, era o tempo inteiro. Aí eu cheguei lá, me internaram de novo. Só que dessa vez, mesmo internada, eu tomei morfina para dor, eu tomei tudo quanto era remédio para vômito, eu tomava as injeções, né, soro na veia, os medicamentos na veia, nada parava meu vômito. Eu levei assim 1 semana vomitando sem parar, e era tipo de meia hora, eu não sabia o que era dormir. Aí eu entrei em desespero, fiquei em pânico, que eu parei e pensei assim, meu Deus, eu tô com câncer. Eu falei, eu tô com uma doença bem ruim, porque não é normal. Fazia endoscopia, meu estômago normal, não tinha nada, e fazia endoscopia e nada. Fazia exame de sangue, testaram para ver se eu não estava grávida. Nada. Até que o doutor Nassif, eu fiz com o doutor Nassif. Quando um dia ele entrou pela porta, eu não esqueço a fala dele. Ele, Mônica, eu vim aqui só para te ver, menina. O que tá acontecendo? Aí eu falei, ele já sabia, todo mundo no hospital sabia do meu problema. A equipe médica dele, todo mundo sabia do meu problema. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, Mônica, eu nunca vi um caso como o seu. Foi a primeira vez na minha vida. E assim, eu achei que eu ia morrer, sabe? Aí ele falou assim, nós fizemos a endoscopia, a cirurgia tá fechada, o estômago tá fechado, seu estômago está lindo, perfeito. O problema não é o teu estômago. O problema é uma coisa raríssima, que é a única explicação que tem. O seu organismo rejeitou a cirurgia. O seu organismo não aceitou a bariátrica. E ele não sabe mais comer, ele não sabe mais se alimentar. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim, né? Que o organismo rejeitou, né?
Mas ele falou assim, então, o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que reaprender a comer. E para isso, você vai ter que usar uma sonda de alimentação, você vai se alimentar pela sonda, né? A princípio, nem água você pode tomar, tudo vai ser colocado pela sonda, porque o seu estômago ele vai ter que reaprender a se alimentar. E assim foi feito. Aí lá fui eu fazer uma endoscopia e colocar a sonda, coloquei a sonda. A sonda, gente, saiu no primeiro dia, eu dormindo, ela saiu. Horrível para tirar aquilo, sem anestesia, a enfermeira tirou. Aí queria colocar com anestesia, eu não conseguia, eu chorava, desesperada. Aí fui eu de novo, fazer de novo o procedimento para colocar a sonda, né? Lá pela salinha do exame lá de endoscopia, coloquei a sonda. E comecei a me alimentar por ela. Nisso eu levei 18 dias internada. No total, eu tinha levado 20, né, com aqueles 2 antes. Vim para casa usando a sonda, me alimentando pela sonda. Assim, um gasto terrível, que era R$30 cada bolsa de alimento, né, da sonda. E nisso eu me mantive assim por um tempo. Aí ele falou, você leva um tempo sem comer nada, passa a tomar água, começa a comer um biscoitinho molhado, começa a comer um purezinho. Se você vê que você não está vomitando, que você está conseguindo comer, tira. E assim foi feito. Comecei a me alimentar aos pouquinhos e deu resultado, né? Aí eu consegui me recuperar, consegui tirar a sonda. A minha sogra é enfermeira, eu penei de novo, aí ela tirou a sonda em casa mesmo. Mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Fiquei com um defeitinho no meu nariz por conta da sonda, ele ficou tortinho, né? Mas graças a Deus, não me importo com isso. E me recuperei disso, só que aí tinha um outro problema. A falta do medicamento, né, afetava cada dia mais nas minhas pernas. Eu já estava assim, andava com ajuda, né, tinha muitas dores. Depois que eu vim do hospital, que aí eu já não estava mais tomando os medicamentos lá, minhas dores em casa foram aumentando, cada dia eu andando menos, cada dia me movimentando menos. Até que chegou o ponto que eu não conseguia andar mais para ir ao banheiro. Eu tomava banho na cama, eu fazia minhas necessidades muitas das vezes em fralda. Quando eu conseguia ficar em pé, tinha um balde do lado da minha cama, eu fazia no balde, que aí tinha uma escadinha para botar ele na altura máxima, que, assim que desse, para eu não precisar baixar muito. E eu tomava banho na cama, minha filha que me dava banho, mudava minha roupa. E era terrível, porque eram dores assim, que eu gritava de dor na cama, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia virar para um lado para o outro, ela que tinha que vir puxar o meu ombro para eu virar, puxar o meu quadril, ajeitar a minha perna, que eu não mexia nem minhas pernas na cama. E me indicaram tratamentos, comecei fazendo ozonoterapia, fiz a primeira, segunda, terceira, na 4ª sessão eu já não aguentava mais, porque eu ia com dores, eu voltava com mais dores do que eu ia. E com aquela dificuldade para andar, arrastava os pés até o carro, né? E o dia que eu não conseguia me arrastar, eu nem ia. E na 5ª sessão eu resolvi não ir mais, porque era muita dor, eu cheguei a quase desmaiar em uma das sessões de tanta dor que eram as aplicações. Aí vim eu para casa, continuei naquele sofrimento, com dor. E quando foi um dia, me indicaram para fazer o tratamento com nutricionista, que ele era fisioterapeuta, então ele fazia o tratamento pela alimentação. Fiz também tratamento com infravermelho, com ervas, com medicamentos e massagens que ele dava no local. E a mesma coisa, eu uivava de dor, muito sofrimento. Eu perdi muito cabelo, eu cheguei ao ponto assim, que eu queria morrer, sabe? Que eu não aguentava mais de dor, de sofrimento, e eu cheguei ao ponto de querer morrer. E eu achava que eu ia morrer, né? E assim, foi uma fase bem triste assim da minha vida, sabe? De muito sofrimento. Só que assim, teve um dia que eu vim de lá e eu falei, eu não vou mais, eu não volto mais. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se não, Ele faça o que Ele quiser.
Só que daqui eu não saio mais para fazer tratamento. E assim aconteceu, eu não fui mais. Só que depois eu falei que, quando eu entreguei minha vida, eu falei assim, tá nas tuas mãos, Deus. Faça o que o Senhor quiser. Eu sonhei que eu tinha ido para a igreja, que eu cheguei lá dizendo, surpresa, vim dançar e eu estava andando normal. E todo mundo apavorado com aquilo e tal. E a partir daquele dia, eu comecei a me movimentar melhor. Eu consegui levantar, eu comecei a andar com o andador, com a ajuda do andador, né? Eu consegui me levantar da cadeira sozinha um dia. E eu falei, meu Deus, eu tô melhorando. E eu passei a ter mais fé naquilo. Até que um dia eu na cama, eu não conseguia levantar minhas pernas assim na cama. Eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia muitas das vezes nem fazer assim, quanto mais fazer assim, com elas na cama. E teve um dia que eu deitada, eu fiz. Eu levantei. Aí eu liguei para os meus pastores, fiz chamada de vídeo, mostrei meus pais, mostrei meus amigos. E eu feliz da vida, porque eu estava conseguindo mexer as pernas. E eu agoniada, eu falei, não, agora eu vou para a igreja. Vou para a igreja, eu falei, eu não quero mais estar dentro de casa. Só que nisso, já era setembro, já tinha passado muitos meses da minha dor, do meu sofrimento. E eu fui para a igreja. Fui, e eu era do Ministério de Música, eu cheguei lá no mesmo dia, a pastora, você quer subir para ministrar? Eu falei, só se me ajudarem a subir, né? Aí 2 diáconos me subiam, me desciam, eu ficava sentada lá durante o culto. Mas eu não deixava de ir, eu não desisti de mim, não desisti. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida e que eu ia ser curada. Até que o pastor, um dia, o pastor Fernando, ele veio pregar na igreja, ele veio passar uns dias na igreja e ele vendo minha situação, ele falou, eu não posso ir embora daqui sem orar por você. Só Deus sabe o sofrimento que você está e o que você tem passado. E ele chamou toda a igreja para vir aos meus pés ali no altar, à minha volta, e clamar pela minha vida e orar pela minha vida. E naquele dia eu chorei muito, assim, foi uma coisa linda, incrível. Eu sei que 2 domingos depois eu já estava indo para a igreja sem o andador. Eu já não usava mais o andador. Andava com dificuldade, precisava de ajuda para subir no altar, precisava de ajuda para descer, mas não usava mais o andador. De lá para cá eu fui me recuperando. Então hoje eu já não uso andador, eu já subo no púlpito sem ajuda, já desço sem ajuda, dirijo. Não consigo ficar muito tempo em pé porque a minha perna direita ela atrofiou pelo tempo que eu fiquei, né, na cama. Então o meu joelho direito, a minha perna direita toda ela é muito inchada e o meu joelho direito ele também é muito inchado, só que e ele não espicha, minha perna é curvada assim. E nisso eu sinto muita dor na coluna por conta disso, se eu levar muito tempo em pé, porque acaba que esse lado aqui das minhas costas, ela já tá dando assim uma alteraçãozinha por conta disso. Então, assim, eu evito o máximo ficar em pé, mas mesmo assim eu ainda consigo andar, eu ainda vou pra rua, gravo vídeo pra vocês, mas aí eu ando, eu sento, eu ando, eu sento, né? Eu não faço nada assim que seja muito grave. Então, assim, é isso, né? A minha recuperação foi essa, né? Como eu disse em outro vídeo aí, eu sou cristã, então eu acredito no milagre de Deus e eu sei que eu sou um milagre dele. E eu acho que o propósito dele na minha vida foi para que eu pudesse dar o testemunho aí e dizer que ele me curou, porque as investidas, né, que eu tive para fazer com medicamentos, com tratamentos, e eu não tive resultado, eu sofria muito, 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 muito mesmo, gente. Eu gritava mesmo, era grito de dor. E chorava dia e noite, eu não deixava meu marido dormir, eu não deixava minha filha muitas das vezes dormir. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tô bem, eu tô recuperada. Então, esse foi o motivo de eu não ter feito até o canal antes, porque quando eu comecei a ver para fazer o canal, foi quando eu operei, quando eu adoeci e não consegui. Levei esse ano todo aí parado. Só vou conseguir comer arroz, gente, em dezembro agora, 1 ano depois da cirurgia. Hoje eu já consigo comer normal, não vomito mais, graças a Deus. Mas também tomo cuidado com o que eu como, porque não é tudo que a gente come que faz bem. Então é isso, gente. Para quem tinha curiosidade de saber o porquê, né, que
que eu adoeci, qual era o problema que eu tive durante o ano passado. Esse foi o problema. Mas assim, não me arrependo de ter feito a bariátrica. Eu conheço muitas pessoas que fizeram o meu caso, foi um caso à parte, né? Da reação do estômago, do meu organismo. Meu organismo ele é muito estranho. Tudo que tem que dar de errado de reação, eu tenho. Então, é uma coisa particular minha, né? Outras pessoas fizeram, não tiveram problemas. Eu fui numa reunião com 80 pessoas, só eu tive problema nos pontos, só eu tive problema com vômitos, só eu tive rejeição. Então, assim, de 80 pessoas, né? É bem complicado, assim. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho aí de mim, tá? Comentem aí embaixo do vídeo o que vocês querem saber, sobre o que vocês querem que eu grave. Vai lá no meu Instagram, me segue lá, conversa lá comigo, tá? Eu sempre converso, respondo. Tem pessoas que conversam comigo sobre coisas pessoais, como eu já falei, até da diferença de idade minha com meu marido aí. Tem uma pessoa que já veio conversar comigo sobre isso, que ela teve uns problemas no relacionamento sobre isso. Então, assim, o que eu puder ajudar, eu ajudo. No que eu puder dar dicas, eu dou. Então, conversamos sobre tudo aí, tá? Passa a me seguir, se inscreve no canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, eu fico por aqui. Um beijão, delicinhas. E até a próxima.